Ficou fácil por quê? Tá? Ficou fácil pelo seguinte. Porque se você escolher assim, escolhendo delta igual ao mínimo de delta 1 e delta 2, tem-se, primeiro, delta é positivo, tá certo? Delta é positivo, tá? E segundo, olha, o delta é menor que ou igual a delta 1. Então a F, ela é diferenciável no intervalo P menos delta, P mais delta, porque esse intervalo vai estar contido aqui. Tá certo? Então a F é o quê? É contínua. No intervalo P menos delta, P mais delta. Se ela é diferenciável, ela é contínua. Tá? Além disso, tá? F é diferenciável em P menos delta, P mais delta menos P. Ora, ela é diferenciável, eu boto isso para reforçar. Ela é diferenciável aqui. Se é diferenciável aqui, é diferenciável aqui. Tá certo? Segundo, se você pegar x menor do que P aqui dentro, x menos P é negativo. Como x menos P é negativo, repare, o delta, de novo, ó, o delta agora é menor que ou igual ao delta 2. Mas delta menor que ou igual ao delta 2, tá certo? E o delta é menor que ou igual ao delta 1. Então, o x menor do que delta, o x vai estar no domínio da F', e isso aqui é menor que ou igual a delta 2. Ou seja, se o x está aqui dentro, o x menos P maior do que zero é menor do que delta 2, porque é menor do que delta. E x está no domínio da F'. Então, esse quociente aqui é positivo. Se esse quociente é positivo, e eu pegar o x aqui dentro, tal que x menos P é negativo, isto é, o x é menor do que P, isso aqui é maior do que zero. Então, a derivada vai ter que ser o quê? É negativa, tá certo? Qualquer que seja o x menor do que P, aonde? No intervalo P menos delta, P mais delta. Qualquer que seja x menor do que P aqui, a derivada é negativa. E a derivada, agora pegue aqui dentro um x tal que x é maior do que P. Então x menos P é positivo. Como esse quociente é positivo, então a F' de x vai ser maior do que zero. Qualquer que seja x maior do que P em P menos delta, P mais delta. Tá? Entendido? Esse pedantismo todo foi só para colocar você na situação do teste da derivada primeira para extremos locais. Então, a conclusão, tá? A conclusão é que o quê? Logo, pelo teste da derivada primeira, que é esse teste aqui, P é o quê? É ponto de quê, hein? De mínimo estrito de F no intervalo P menos delta, P mais delta. P é ponto de mínimo e é de mínimo estrito. De quem? De F, aonde? No intervalo P menos delta, P mais delta. Entendeu? E se ele é um ponto de mínimo estrito, ele é um ponto de, no intervalo aberto, ele é um ponto de mínimo local estrito. Tá?
Então aqui é um ponto de mínimo local, só para completar. Estrito. Diga. A existência do delta é diferenciável. Hã? É, porque se ela é diferenciável numa vizinhança aberta, no intervalo aberto, você consegue um intervalo dessa forma contido aqui dentro. Então, beleza, tá certo? Então tá aí a demonstração. E aí você pega, por exemplo, tá? Pega, por exemplo, considere como exemplo essa função aqui, ó. Seja f de x, tá? Igual, vamos pegar o seguinte, ó, pega essa função aqui, x menos 2 ao quadrado vezes x2 mais 1. Essa função é uma função polinomial, ela é diferenciável em toda reta, tá? F é 2 vezes diferenciável, tem-se que F é 2 vezes diferenciável. Se ela é 2 vezes diferenciável, ela é diferenciável e é contínua, tá? É 2 vezes diferenciável com quem é a derivada da f em x? Quem é? Hã? É 2 vezes o quê? X menos 2 vezes o quê? X ao quadrado mais 1 mais o quê? Mais 2x vezes x menos 2 ao quadrado. Qualquer que seja o x real. Tá? E vamos ver quem é a derivada segunda. A derivada segunda f de x. Quem é? Hã? É 2. Tá certo? Vezes o quê? x2 mais 1. Não é isso? 2 vezes x2 mais 1. Mais 2x menos 2 vezes 2x. Mais 4x, né? Vezes x menos 2, mais o que? 2 ao quadrado, tá certo? Mais 2x vezes a derivada de x menos 2, que dá 2 vezes x menos 2. Então fica mais 4x vezes x menos 2, então aqui vai ficar quanto? 8x. Ok? Tá certo? Não, porque não vai ficar 4x menos 2, já tem o 4x, fica mais 8x. Ok? Certo? Isso vale qualquer que seja o x real. Logo, quem é a derivada primeira no 2? Quem é? É 0. E quem é a derivada segunda no 2? Não sei quanto? 0 aqui. Dá 10, né? Dá 10. Que é maior que 0. Então a derivada primeira no 2 é quanto? É 0. Tá? A derivada primeira no 2 é 0. E a derivada segunda no 2 é 10. Conclusão? 2 é ponto de mínimo estrito de f. Daí 2 é ponto de mínimo local. Local estrito de f. Tá certo? Entendido? Certo? Essa proposição aqui,
Se for a derivada segunda negativa, vou botar de preto aqui. Se for a derivada segunda negativa, você encontra que é ponto de quê? Máximo local estrito de F. Tá? Há uma situação, tá? Veja, vocês estão lembrados que há exemplos de pontos que são de ponto de mínimo local e não são ponto de mínimo não é ponto de mínimo global da função, tá certo? Você pode até ter um conjunto, nesse conjunto a função possui um ponto de mínimo local, mas esse ponto de mínimo local não ser o ponto de mínimo da função no conjunto. Tá certo? Se não, veja. Veja. Pronto. Olha aqui, ó. Só um esboço aqui. Um desenho você já... Olha aqui, ó. Conjunto A, no intervalo. Pegue essa função aqui. Ó. Tá? Esse ponto aqui é um ponto de máximo local dessa função. Mas ele não é ponto de máximo da função nesse intervalo. Ok? Esse ponto aqui é um ponto de mínimo local. Mas ele não é ponto de mínimo da função no intervalo. Porque se você pegar aqui, ó, pega x, aqui, está aqui o f de x. F de x é menor do que o f de q. Pega esse z aqui, está aqui o f de z. O f de z é maior do que f de p. Então, p e q são pontos de extremo local da função, mas não são pontos de extremo da função nesse conjunto. Ok? Mas tem um teorema bem interessante que eu vou colocar como teorema, cuja demonstração eu não vou dar aqui porque ela é bem técnica, mas está nas notas, eu faço essa demonstração nas notas, que diz o seguinte, ó, diz respeito a intervalo, tá? Sejam P um número real, F uma função e I contido em R um intervalo. Se, tá? Primeiro, F é contínua e, tá? P é ponto de máximo, ponto de máximo local de F. P é ponto de máximo local de F.
E P é o único ponto de extremo local de F pertencendo ao conjunto I, ao conjunto I, ou seja, o P está em I, o P está em I, e P é o único ponto de extremo local da F que está dentro de I. Então, P é ponto de máximo de F em I. Seria estrito, não? Seria estrito, não? E é estrito. E é estrito. É estrito. Tá? Porque vai ter que ser estrito. Porque se ele não for estrito, tá? Tem um outro ponto. Tá certo? Ele vai ser estrito. Ele só vai ter ele. Porque se ele não for. Ele vai ter que ser estrito. Deixa eu ver. Vai ter que ser estrito. Tá certo? Vai ter que ser estrito. A demonstração diz isso, tá? Você olhar na demonstração, vai ter que ser estrito. Então, sejam P real, F uma função, I contida em R um intervalo. Se F é contínuo em I, P é ponto de máximo local de F, e P é o único ponto de extremo local de F pertencente ao conjunto I, então P é ponto de máximo de F em I. E vai ter que ser estrito, tá? Eu já vi aqui na demonstração, tá? E esse meu desenho? Esse meu esboço não contradiz essa proposição. Sabe por quê? Olha, esse ponto P é ponto de máximo local de F no conjunto I. E é o único ponto de máximo local da F no conjunto I. Mas ele não é o único ponto de extremo local. Porque essa função, ela tem dois pontos de extremo local dentro do conjunto I. Então não só tem um ponto de extremo local, tem dois. E a proposição é bem clara. Se F é contínuo em I, P é ponto de máximo local de F, e P é o único ponto de extremo local de F pertencente ao conjunto I, então P é ponto de máximo de F em I. Mas P tem que ser o único ponto de extremo local da função F dentro do conjunto I. Este meu exemplo aqui, eu tenho o quê? Dois pontos de extremo local dessa função pertencendo ao conjunto I. O P não é ponto de máximo da função F em I e o Q nem é ponto de mínimo. Mas isso não contradiz o teorema. Tá? Porque o teorema, a hipótese é que P é o único ponto de extremo local de F pertencente ao conjunto I. Aplicação disso. Tá? Então, só ponto de máximo. Ó, só para reforçar, e é ponto de máximo que estrito. Tá? Você pode olhar na demonstração. Hã? Como? Ah, a demonstração é bem técnica, bem trick, mas tá aí, ó. Tá? Então pegue
a f de x igual a x4 menos 4x mais 11. Tá, ó. Aí você não precisa, essa proposição é boa porque você não precisa do teste da derivada primeira. Tá? Ó. Você pega essa função, f de x igual a para máximo em conjunto, tá? Você vai precisar, claro, você vai precisar o teste da derivada primeira ou o teste da derivada segunda para extremo local, mas não precisa usar o teste da derivada primeira no conjunto todo, onde você está querendo mostrar que P é ponto de máximo local ou ponto de mínimo local. Se for aqui mínimo local, você vai encontrar que é ponto de quê? De mínimo estrito, tá? Então você considera aqui a função f de x igual a x4 menos 4x mais 11. Ou seja, f de x igual a x4 menos 4x3 não, x4 menos 4x mais 11. Mais 11. Bem, domínio de f é os reais, tá? F é 2 vezes diferenciável, vezes diferenciável. Quem é f' de x? 4x3 menos 4, tá? E quem é f do R de x? 2x2. Tá? Qualquer que seja o x real. Então, primeira conclusão. Daí, o número 1, você pegar x igual a 1, ó, que é o único ponto crítico de f. X é igual a 1, é o único ponto crítico de f. Logo, se essa função tiver um ponto de extremo local, tá? Se essa função tiver um ponto de extremo local no seu domínio, só vai ter um. Porque um ponto de extremo local necessariamente é um ponto crítico. Como só tem um ponto crítico, se tiver um ponto de extremo local, só tem um. Mas daí, x é o único ponto crítico de f, com a derivada no 1 sendo zero, ou seja, é um ponto crítico onde a derivada é zero, porque a função é diferenciável, e a derivada segunda no 1 é quanto? É 12, que é o quê? Positivo. Logo, o 1, o que é que o 1 é? O 1 é ponto de mínimo local, tá certo? É o único ponto de mínimo, é ponto, logo, 1 é ponto de, primeira coisa, ele é ponto de mínimo, o quê? Local de f, e é o único ponto de extremo local de f no seu domínio, que é o intervalo.
Só tem ele como ponto de extremo local. Ele é ponto de mínimo local e é o único ponto de extremo local. Portanto, o 1 é o quê? É ponto de mínimo global estrito de F. Essa função ela não tem, repare que ela não tem máximo quanto? Não tem nada não, encerra aí.